Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, vamos ler a partir do versículo 33. Vamos falar hoje um pouco sobre a crucificação de Jesus. Assentados mesmos, passamos a ler a palavra. Diz assim, Lucas 23, 33 em diante. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse-lhe Jesus, Senhor, e disse a Jesus, o malfeitor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, feche seus olhos. Pai eterno, mais uma vez nós invocamos o teu nome, a tua presença, e pedimos, Pai, que neste momento, na leitura da tua palavra, na ministração da mesma, que o homem possa desaparecer, possa sumir, mas que o Senhor seja engrandecido neste lugar. Fale, Deus amado, em nossos corações, nos ajude a alcançar a tua graça e a tua misericórdia, que nós possamos ser alimentados nesta noite pelo pão vivo que desceu do céu. Que a tua palavra, ela fortaleça nossas almas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como disse aos irmãos, iremos falar nesta noite um pouco sobre a crucificação de Jesus. O grande propósito de Deus em enviar Jesus foi reconciliar o homem com Deus. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Porque nós vivíamos em práticas infames. Nós vivíamos em práticas pecaminosas. Nós vivíamos em uma vida de idolatria, de vícios, de mentiras, de prostituições, de tantas coisas que o mundo oferece ao homem. Essa era a vida que nós levávamos. Essa era a vida que nós gostávamos. Mas aprove a Deus, pela sua misericórdia, nos eleger e nos escolher e nos chamar para uma salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aos irmãos, pela nossa prática de vida, nós éramos inimigos de Deus. Porque a Bíblia diz, todos aqueles que são amigos do mundo, se constituem-se inimigo de Deus. E qual é a forma de nós sermos amigos de Deus? Quando nós passamos a fazer a cada dia a sua vontade. Quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, quanto mais nós praticamos a palavra de Deus, mais nós somos amigos de Deus. Mas nós começamos a descobrir os mistérios da salvação de Deus para a nossa vida. E Cristo, quando veio a este mundo, ele veio com o propósito de reconciliar o homem com Deus. Porque Deus estava aqui e o homem estava aqui. E entre Deus e o homem existia um grande abismo. E esse abismo se chama pecado. Isaías 59, versículo 1 diz: eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, está estendida.
Mas o que faz divisão entre o homem e Deus é a iniquidade. É o pecado que separa o homem de Deus. E o homem, desde o Éden, por conta do pecado, da desobediência, o homem vem vivendo uma vida transgredindo a lei de Deus. O homem vem vivendo uma vida se afundando a cada momento no lamaçal do pecado. E era necessário para o homem um resgatador. Era necessário para o homem um salvador. Porque o homem não conseguia salvar a si mesmo. O homem fazia os sacrifícios da lei, matava novilhas, bodes, carneiros, mas isso não libertava o homem definitivamente do pecado. Isso não conseguia definitivamente purificar o homem de toda iniquidade. Era necessário um sacrifício perfeito. Era necessário um resgatador. Era necessário aquele que viesse para morrer e dar vida eterna ao homem. E Deus, pela sua misericórdia, Deus, pelo seu infinito e grande amor, Ele enviou a provisão para o homem. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que hoje nós temos a vida eterna? Sabe por que hoje nós alcançamos a esperança de uma salvação eterna? Sabe por quê? Não é porque somos bonzinhos, não é porque somos perfeitos, não é porque não falhamos, mas é por causa da graça de Deus que um dia foi derramada sobre a nossa vida. Lá na carta de Tito diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Deus manifestou a sua graça. O que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecível. Ou seja, você não merece, eu não mereço, mas Deus deu essa graça a cada um de nós. E Cristo veio, Ele inicia o seu ministério, Ele apregou as boas novas, Ele liberta os cativos, Ele cura os enfermos, Ele cura os leprosos, Ele leva o pecado de toda a humanidade sobre Ele. Porque isso estava profetizado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre Ele. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Foi assim que Jesus fez. Foi isso que Jesus passou. Como ovelha muda, Ele foi até a cruz e não reclamou, não murmurou. Mas Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele sabia que vale a pena ser fiel a Deus. Ele foi fiel ao projeto que o Pai tinha para a vida dele. E o projeto do Pai era Ele morrer para resgatar a tua alma e resgatar a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena, como Jesus, como exemplo, a gente ser fiel a Deus. A gente deixar o pecado, a gente deixar os vícios. É bem verdade que os vícios, que o pecado é atrativo, nos chama a atenção, nos desperta. Mas irmãos, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Se Deus estiver na nossa vida, Deus nos dará força para vencer todas as coisas. E chega o momento que prenderam Jesus. Judas traiu, vendendo a sua salvação por 30 moedas de prata. Quantas pessoas não estão fazendo isso hoje? Quantas pessoas querem o evangelho da prata e do ouro? Preferem perder a salvação e ganhar este mundo. E o que é que a Bíblia diz? Adianta o homem ganhar todo este mundo e perder a sua alma? Adianta o homem ter tudo nesta vida e no final de tudo não alcançar uma vida eterna? Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento que não é brincadeira. Muitas pessoas têm negado o que tem saído da sua própria boca. Muitas pessoas têm negado essa palavra. Muitas pessoas pregando essa palavra e lá fora estão negando ela. Vivendo uma vida dissoluta. Vivendo uma vida de máscara. Vivendo uma vida de ilusão. É crente na igreja, mas lá no mundo é ímpio. Deus não quer isso para nós. Deus quer uma vida definida. Deus quer uma vida voltada para a presença dEle.
Deus ele não quer dividir você com ninguém. Deus não quer que eu venha dividir a minha vida com ninguém. Ou a gente é do mundo, ou a gente é de Cristo. Ou a gente vive uma vida de pecado, ou a gente vive uma vida de santidade. Essa é uma escolha que todos os dias, cada um de nós, temos que fazer diante de Deus. Não é diante de mim, é diante de Deus. Porque é a Ele que vamos um dia prestar conta. É a Ele um dia que vamos dar conta do que fizemos ou deixamos de fazer. Então todos os dias temos que fazer uma escolha. Ou somos de Deus, ou somos do mundo. Ou somos amigos do mundo, ou somos amigos de Deus. Jesus, vós não sois do mundo. Por isso que o mundo não ama vocês. Quando a gente não é do mundo, o mundo nos odeia. O mundo nos aborrece. O mundo critica. Olha os crentinhos, só quer ser santo. Olha os baratas de igreja, fez tudo que não presta, agora quer ser santo. Porque o mundo nos odeia, porque nós não vivemos como o mundo vive. Estamos no mundo, mas somos luz do mundo e sal da terra, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, se o sal não servir para salgar, de que mais serve? A não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós temos que ser sal dessa terra. Se a gente não servir para salgar, para dar o sabor, para fazer a diferença, vamos ser pisados pelos homens. Vamos ser escarnecidos e chacoteados. Então o mundo nos odeia porque nós somos do mundo. O mundo só ama aquilo que é seu. E Cristo veio a este mundo para nos resgatar do mundo. Hoje nós somos propriedade do Senhor. Porque Ele nos comprou, não foi com prata e nem foi com ouro. Foi com o sangue precioso de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Blasfemaram dele. Os sacerdotes religiosos, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, para que a gente creia que tu és o Filho de Deus. Oh, Jesus fez tantos sinais e eles não creram. Será que eles iriam crer naquela hora? Desce da cruz, salvou os outros, salva a si mesmo. E Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo naquela condenação sem merecer, levando o meu e o teu pecado, Ele liberou o perdão para cada um de nós. Porque Ele sabia que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, porque nós estávamos na ignorância. Quando nós vivíamos uma vida de pecado, nós estávamos na ignorância, não sabíamos o que fazíamos. E Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas hoje nós somos conhecedores da verdade. Se nós pecarmos, sabemos que estaremos pecando voluntariamente. E a Bíblia diz que quando a gente peca voluntariamente, não há mais sacrifício sobre nós, a não ser um ardor de juízo dentro do nosso coração. Porque a gente sabe que quando a gente peca, a gente entristece ao Senhor. Mas Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que a cada dia Ele quer nos perdoar e nos restaurar na sua presença. Havia com Jesus... Pode entrar, meu amado, fica à vontade. Havia com Jesus dois malfeitores. Dois malfeitores estavam com Jesus. Um foi crucificado à direita e um à esquerda. Tá bonzinho? Só vem que só vai ser só. Jesus mandou fazer esse abraço e vai na paz. Amém. Meus amados, como Deus queria estar dizendo aos irmãos, havia dois malfeitores que foram crucificados com Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda. E um que estava à esquerda blasfemou: ó, se tu és filho de Deus, desce da cruz e salva nós. Me tira daqui, eu quero descer, eu não quero morrer. E o outro que estava à sua direita disse: tu não se dá conta, estando na mesma condição, nós estamos passando por isso, porque nós fizemos o mal, estamos recebendo o castigo que era merecedor pelo nosso pecado. Mas esse homem nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus era santo, ele reconheceu que Jesus é perfeito, ele reconheceu que Jesus só fazia o bem. E ele disse, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino, lembra de mim. E Jesus, na verdade eu te digo que hoje mesmo
estarás comigo no paraíso, louvado seja o Senhor. Ele sabia que não era merecedor, ele disse, só se lembra de mim. Ele não pediu para entrar no reino, não. Ele só pediu a Jesus para Jesus se lembrar dele, porque ele sabia que a vida que ele viveu, de pecado, de iniquidade, de todo tipo de coisa que ele fez que não agradava a Deus, impedia ele de entrar no reino. Ele sabia que os pecados dele impediam ele de entrar na glória, na presença do Pai. Ele sabia disso. Então ele sabedor disso, ele disse, Senhor, lembra de mim, pelo menos se lembra de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus olha para ele e disse, ó, eu não vou se lembrar não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus quer colocar o homem na glória. Deus quer perdoar o homem. Um pecador que viveu uma vida toda dissoluta na prática do pecado, estava na beira da morte e morrendo, Cristo o salvou. Se fosse eu ou você, com certeza nós não salvaríamos aquele homem. Com certeza nós não salvaríamos. Mas Jesus salvou. Sabe por quê? Porque ele veio justamente para isso. Ele veio para salvar. Ele disse, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvar a alma do homem. E hoje nós estamos aqui salvos, libertos, porque foi pago um alto preço pela nossa vida. O ladrão, o malfeitor, que estava à esquerda, disse o quê? Desce da cruz e tira nós. Eu quero descer da cruz, eu quero continuar vivendo a minha vida, praticando pecado. Ele não queria morrer, mas o outro não, o outro sabia que ele tinha que pagar pelo ato que ele fez. Ele sabia que ia morrer, mas engana-se ele, porque ele estava do lado da vida. Todos dois estavam do lado da vida. Quem é a vida? Jesus. Estava um malfeitor aqui numa cruz, o outro aqui em uma cruz e Jesus no meio. Porque ele até na morte, ele foi o centro de todas as coisas. E os dois tiveram contato com Jesus. Os dois viram Jesus. Os dois contemplaram o Salvador. Mas só um foi salvo. O da esquerda representa aquelas pessoas que têm um contato com Jesus, que vêm para o culto, que ouvem a palavra, que acham bonito, mas na verdade não quer viver uma vida de cruz. Porque o evangelho é uma vida de cruz. O próprio Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém quer carregar uma cruz. Ninguém quer carregar. O povo quer um evangelho de facilidades. O povo quer viver um evangelho de bonança, de riquezas, de bênçãos materiais, de glórias para este mundo. Ah, eu sou abençoado. Deus me deu 2 carros. Deus me deu 5 salários. Eu fui promovido. O evangelho não veio para trazer isso para o homem. Nós temos dito isso constantemente aqui, para que venha ficar gravado na mente e no coração dos irmãos. O evangelho nos trouxe perdão. O evangelho nos trouxe salvação. O evangelho nos trouxe garantia de uma vida eterna com Cristo Jesus. E é isso que nós queremos, irmãos. Uma vida eterna com Cristo. Ou não? Ou estamos aqui para enricar? Nós estamos buscando Cristo para enricar para esta vida. Paulo disse, se nós buscarmos o Senhor só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a Bíblia diz que a nossa riqueza está na eternidade. A nossa riqueza é a glória na presença de Deus. Mas muitos não querem o evangelho da cruz. Muitos não querem crucificar a sua carne. Muitos não querem crucificar as suas vontades. As pessoas querem viver um evangelho onde fazem o que querem. Não, Jesus, eu não quero cruz não. Me tira dessa cruz para eu viver a minha vida. Tu não é o filho de Deus, porque eu estou passando por essa luta, Senhor. Tu não é o filho de Deus, eu não sirvo a tu, porque eu estou nessa prova. Porque eu estou carregando essa cruz. E às vezes as pessoas indagam, porque as pessoas querem viver um evangelho sem cruz. E um evangelho sem cruz não é o evangelho de Cristo. É o que Paulo diz, não me envergonho da mensagem da cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que nos interessa é a mensagem da cruz, é a mensagem do arrependimento, é a mensagem do novo nascimento, é deixar a vida velha e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Talvez uma mensagem dessa que você está ouvindo aqui, você nunca ouviu em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, eu sei que existe o servo de Deus espalhado na face da terra, mas muitas pessoas hoje nas igrejas estão pregando o que as pessoas gostam de ouvir. Deus vai te abençoar, Deus vai levar tu para o céu,
Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso. E as pessoas não se convertem com a pregação do Evangelho, as pessoas não mudam de vida, as pessoas vivem com intriga com os irmãos, as pessoas vivem com birra, as pessoas vivem um Evangelho avarento, onde querem ricar, querem prosperar, querem ganhar, querem ter o que o irmão tem. E às vezes vivem uma vida de estar em igreja de pecado e não sabem. Porque muitas pessoas têm um pecado como o quê? Não, pecado é matar, pecado é roubar, pecado é adulterar. E esquece que aquela mentirinha que você faz é pecado. E esquece que aquela magoazinha que você guarda do irmão é pecado. E é o suficiente para te tirar do céu. É o suficiente. Somos falhos, somos pecadores, estamos sujeitos a falhar. Mas Deus quer ver em nós, sabe o quê? Um coração arrependido. Deus quer ver em nós uma vida que quando falha, vai aos pés dele. Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero ser transformado. Eu quero viver o Evangelho do poder de Deus. Eu quero ser sal da terra e quero ser luz do mundo. Mas o ladrão da cruz estava à esquerda, não. Desce da cruz e me tira daqui. Eu não quero cruz, não. Eu quero viver. Meus irmãos, o Evangelho é cruz. Enquanto você estiver servindo ao Senhor, você vai ter que carregar a sua cruz. E a cruz de Jesus serviu para quê? Para que Jesus carregou uma cruz? Para Ele mesmo ser crucificado. Nós carregamos uma cruz para crucificar todos os dias a nossa carne, os nossos desejos carnais, as nossas vontades, crucificar a nossa natureza humana e ser a cada dia restaurado, sendo a nova criatura na presença de Deus. Então continue carregando a sua cruz, não solte ela não, continue, que lá no fim essa cruz será trocada por coroas de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo foi até o fim com a cruz, morreu, deu um brado, Pai, está consumado. Para muitos que estavam ali naquela hora, foi derrotado, a morte venceu ele, acabou-se, vamos todo mundo para casa, ele morreu. Mas enganava-se quem pensava assim, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Deus. Nem a morte conseguiu vencer ele, porque ele é a vida, a morte não tem poder sobre a vida. Mas o ladrão da direita, o malfeitor da direita, disse o quê? Senhor, lembra de mim. O malfeitor da direita não pediu para descer da cruz, ele pediu para o Senhor se lembrar dele. Não peça para sair da cruz, fique com a cruz, fique na peleja, fique na batalha, mas fique servindo ao Senhor com alegria. Não murmure, não reclame, adore, glorifique. Você vai ver que sempre vai ter uma palavra de esperança de Deus para o teu coração. Para aquele homem ali, a vida física estava se encerrando, ele ia partir, mas ele estaria tomando posse de algo muito mais maravilhoso. Ele estaria tomando posse de uma vida eterna. Ainda que viemos morrer para este mundo, ainda que viemos morrer fisicamente, mas sabemos que há um lugar preparado para cada um de nós. Isso que nos dá alegria e força para continuar carregando a cruz. Ainda que viemos passar pela morte física, mas a nossa alma, ela viverá eternamente com Cristo. Viverá eternamente com Cristo. E se Deus permitir a gente ficar vivo até a volta de Cristo, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Onde aquele que é imortal se revestirá de imortalidade, onde aquele que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É isso que eu quero, e eu creio que é isso que os irmãos querem. Então vamos batalhar por isso. Não vamos pedir para sair da cruz, não. Senhor, me tira da cruz. Senhor, está difícil a luta. Senhor, passa de mim essa cruz, passa de mim essa aflição, mas não seja feita a minha vontade, como o próprio Jesus, mas a tua. A palavra de quem está aqui foi sobre isso, sobre Jó. Jó passou aflições, Jó passou por luta, mas qual foi o fim de Jó? Recebeu tudo em dobro. Qual será o fim da igreja fiel de Cristo? Receberá tudo em dobro. Aonde? Nas mansões celestiais. Sabemos que podemos perder aqui, mas é melhor perder aqui e ganhar a eternidade. Porque o próprio Jesus disse: de que adianta o homem ganhar tudo aqui e perder a sua alma? Aquele que quiser salvar a sua alma, vida aqui, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que serve para nós, o que nos interessa é uma vida eterna. Você nunca vai ouvir aqui mensagem para essa vida. Busca Jesus que você vai enricar. Traga a sua oferta que Deus vai fazer você prosperar.
Deixe seu dízimo aqui, que Deus vai abençoar. Entregue seu coração a Deus, que Deus vai te abençoar. Entregue a sua alma na mão de Deus, que Deus vai te honrar, que Deus vai suprir a tua necessidade. Porque Deus nunca dá o que a gente quer, mas Ele dá o que a gente necessita. Ele dá o que a gente necessita. O que você necessita, Ele vai te dar. O que você quer, Ele não vai te dar, não. A única coisa que queremos, que Ele vai nos dar, sabe o que é? A vida eterna. Ele já tem nos dado a cada dia. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, abre a boca, glorifica a Deus, porque Deus é bom, é maravilhoso. Ele tem abençoado a nossa vida, Ele tem nos sustentado, Ele padeceu na cruz do Calvário, dando salvação a cada um de nós. Mesmo na sua morte, mas estava liberando vida. Mesmo na sua morte, mas Ele estava salvando. Então, como aquele malfeitor da direita, assim foi cada um de nós. Tivemos um contato com Cristo, tivemos uma experiência com Cristo e nós aceitamos o Senhor. E Deus nos deu garantia, através de Cristo, de uma vida eterna. Não queremos ser como aquelas pessoas que têm um encontro com Jesus, que ouvem a palavra de Deus, mas na verdade quer viver um evangelho sem cruz. O evangelho tem que ter a cruz, porque a cruz é a marca que faz o cristão, as pessoas verem que o cristão é um servo de Deus. A cruz é o que identifica o homem com a mensagem do evangelho. As pessoas que olham para nós precisam ver uma nova criatura, precisam ver um povo crucificado para este mundo, mas ressuscitado para Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a nos colocar de pé para a gente encerrar. Vamos glorificar o Senhor encerrando. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai da glória, nós te bendizemos, te rendemos toda honra e todo louvor e toda adoração, porque nós não tínhamos condições de alcançarmos salvação de nós mesmos, mas nós merecíamos era uma condenação eterna. Nós estávamos debaixo de uma sentença de morte, mas aprove ao Senhor, pelo sacrifício de Jesus, nos dá salvação e vida eterna. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu o teu perdão. Nós te louvamos porque o Senhor nos resgatou e nos livrou deste mundo mau. E a cada dia tem nos preservado na tua presença. Então, Deus, continua conosco. Continua a preservar essa mensagem da cruz nos nossos corações. Que não venhamos murmurar, não venhamos reclamar, mas que nos momentos de cruzes possamos glorificar e entender que a vitória vem de Deus. Entender que a maior bênção Deus já tem nos concedido, que é a certeza de uma morada eternal contigo. Recebe o nosso louvor, a nossa glorificação. É a única coisa que temos para te oferecer, Pai. Assim nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Nosso culto está encerrado. A todos a paz do Senhor Jesus.